Pessoal, muito bom dia a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos neste feriado prolongado, né? Estou até em casa aqui hoje. Como disse que a Timol não está, estamos fechados hoje, né, em virtude do feriado. Mas vamos lá. O marketing não para, nós não paramos, né? E por isso estamos aqui em busca aí do segundo pilar de sustentação do multinível, que é o treinamento, né? E só tenho a agradecer a vocês todos pela presença, apesar aí do feriado prolongado, né? Vemos o esforço de todos estarem aqui presentes, ok? A pergunta inicial, para que possamos dar início sempre, é o som, né? Se estão me ouvindo bem, para que possamos, então, dar aí continuidade. Maravilha. São José dos Campos ouvindo bem, Belém também ouvindo bem. Estamos com dois extremos aí muito bons, né, para testar o som. Ok, pessoal. Mas vamos lá. Muito bom dia, Alberto Cavalcante, direto lá de São José dos Campos, do nosso escritório de São José dos Campos, fazendo a gravação da nossa videoconferência, né, disponibilizando para todos depois. Muito obrigado aí por esse trabalho, Roberto. O casal de Esmeraldas aqui, Daniela e Márcio, muito bom dia. O Gustavo Brandão, né, logo abaixo ali, né, filho, e nosso diretor aqui na Timol, fazendo um grande trabalho também, à frente aí da diversos assuntos, né, um assunto inclusive que foi tratado aí na quarta-feira, que é justamente a nossa cartilha, a adesão à mesma, o trabalho que está sendo desenvolvido, tudo sob a coordenação do Gustavo, e ao qual eu peço a todos os líderes presentes aqui, que, por favor, dentro de suas redes, né, deem o apoio necessário. A cartilha nada mais é do que uma extensão da FAT, ela nada mais é do que uma extensão do trabalho de coordenação que estamos fazendo pontualmente em todas as regiões, a exemplo do que fizemos recentemente lá em Ji-Paraná, a exemplo do que vamos fazer na segunda-feira, né, Sidney? Acredito que o Sidney esteja presente aqui, faremos lá em Altamira com toda a equipe. A exemplo do que fizemos nesse final de semana passado em Recife, e o que está sendo feito em todas as regiões, e será feito, né, em todas as demais que não receberam ainda a visita, para que possa ser estabelecido a mesma. O Rômulo, também nosso diretor, está lá fez um trabalho, né, lá em Chapecó, à frente de toda a equipe de Chapecó ao longo dos últimos 40 dias, né, 45 dias. Então, nós estamos aí unindo forças para que a coordenação seja estendida a todas as regiões, né? A Timol, com seu corpo de diretores, juntamente com todos os líderes, né? E os quais estão nos dando total apoio. Quero agradecer aqui imensamente ao Sidney, a Daniela, o Márcio, a Isa e ao Marcelo lá em Ji-Paraná, a Manuela e ao Nildo lá em Recife, a toda a equipe de líderes aí de Chapecó, juntamente com a Solênia, que está também nessa coordenação, aos líderes ali em Cascavel. Vamos citar aqui, agradecer todos, mas na pessoa do Flávio Demarque, né, que está lá à frente da coordenação. E se eu esqueci de algum aí, Gustavo, você me ajude, tá? Por favor, você me ajude. Ao Adriano e a dona Maria Rosete, lá em Caxias do Sul, né, à frente da coordenação em Caxias do Sul e região. Enfim, a todos vocês, se eu esqueci de algum aí, o Gustavo vai estar colocando no chat, porque são muitos, né? Mas a todos vocês o nosso agradecimento, porque todos estamos em busca aí de um resultado melhor, e temos certeza que a coordenação realmente nos trará, né, o que todos nós estamos almejando, que é realmente um melhor resultado, um melhor desenvolvimento, um melhor desempenho dentro desse trabalho maravilhoso que fazemos. Pessoal, mas vamos lá. Nós temos hoje aqui dois assuntos para... Olha, o Gustavo está complementando, né? O Júnior, exatamente, o Bartolomeu e o Adenilson lá de Juazeiro, que eu me esqueci, o Orlando em Salvador. Obrigado, Gustavo. Obrigado aí a lembrança, né?
os que eu havia esquecido, o Elton Torres, eu já vi que o Elton está presente aqui, esqueci dele também. Falei para vocês, é difícil lembrar de todos, né? São muitas pessoas, muitos nomes, e nem sempre a gente consegue lembrar de todos. Mas o Gustavo está aí complementando, à medida que ele for lembrando, e vamos agradecendo a todos da mesma forma, ok? Mas vamos lá, meu muito bom dia então ao Alberto Cavalcante, a Daniele Márcio, Gustavo, o 33494, que eu já vi que é de São Sebastião do Caí, lá no Rio Grande do Sul. Muito bom dia a você também. O Orides, aí em Belo Horizonte, o Paulo lá de Parnamirim, o Bianchi, já falei com ele hoje cedo aqui pelo WhatsApp, o Adelson, o Antônio Pereira lá de Famalicão, em Portugal, que não perde nenhuma reunião nossa, né? Muito obrigado aí pela sua presença constante, viu, Antônio? O João Carlos, não vi aqui de que cidade que é. O Rui Marques, também de Patinga, está sempre presente aqui com a gente. Valderez, a Vera, né, nossa grande líder Vera, fazendo um trabalho excepcional aí em Florianópolis e também no Rio Grande do Sul. A Andressa Crack, né, aí de Bertioga, muito bom dia, muito bom contar com você aqui. Olha aí, o senhor Marcos Espinosa também, lá de São Sebastião do Caí. Vamos agradecê-lo aí por participar da coordenação também. O Antônio Carlos, Espírito Santo, se eu não me engano é o Antônio Carlos Michelucci, nosso líder lá em Vitória, né, região de Vitória. O Antônio de Osasco, também sempre presente aqui com a gente. A Dani, nossa grande líder Dani, é de Dois Vizinhos, muito bom vê-la aqui, viu, Dani? O Elton Monteiro, lá de Torres, o Enéas de Cabo Frio, nosso líder Flávio Cerato, lá de Belém, né? Cidade de Ananindeu. Ananindeu e Belém é a mesma coisa, né, Flávio? Não dá nem para separar uma coisa da outra, né? Francisco Coutinho, lá da Praia Grande, nosso líder Hélio, aí de Porto Alegre. Um abraço para você e sua esposa, viu, Hélio? Nosso grande líder Marcelo, de Paraná, juntamente com a Isa, que deve estar por aqui também. Já falando no Marcelo e na Isa, vamos cumprimentar a Neiva, né, que é a mãe dessa rede, fazendo um trabalho fantástico. E a Neiva, para vocês terem uma noção, ela saiu aqui de Rosana, a cidade dela de Rosana, estado de São Paulo, tá? E viajou aí uns 4.000 quilômetros ou mais para dar atenção à rede lá em ter uma noção. Ela foi com seu marido, ela ficou mais de 20 dias, né? Aí na região. Neiva, me fala aí, foram 20 dias ou mais que você ficou aí na região? Dando apoio constante a toda a rede, só para vocês terem uma noção do comprometimento da Neiva, já é a nossa Duque Rubi, 30 dias, olha aí, só para vocês terem uma noção. Então, parabéns aí por esse trabalho, parabéns por essa iniciativa, né, que deve ser inerente a todos os líderes, ok? Mas nós sabemos que nem todos fazem, então temos que parabenizar aqueles que estão fazendo. Parabéns, viu, Neiva? Fiquei muito feliz de vê-la lá em Ji-Paraná desenvolvendo o trabalho. Você realmente é um exemplo, tá? Então, já falando aqui da Isa e do Marcelo e cumprimentando os mesmos, tá? E parabenizando-os pelo trabalho, parabenizando-os por terem abraçado a coordenação e por estar fazendo dar certo, tá? É uma iniciativa da empresa, mas quando o líder abraça e reconhece que é necessário ser feito, né, como o Marcelo e a Isa abraçaram, né, e estão fazendo bem feito, nós temos também que parabenizar. E serve, né, de exemplo e motivação para os demais, como sempre. Marcos Roberto, aqui de Uberlândia, muito bom dia a você. A Maria Nogueira, lá de Primavera do Oeste. O senhor Francisco Monte Maggiore, um grande prazer tê-lo aqui sempre, pessoa boníssima, pessoa de uma cultura fantástica, pessoa que eu tenho em alta estima. Muito bom dia ao senhor Francisco. A Neiva, já falamos dela, né?
O Nivaldo aqui de Ouro Fino, também sempre presente com a gente. Oswaldo Lino aí de Batatais. Paulo Matana, do Paraná. Nosso grande diamante Sidney, aí de Veracruz. Muito bom tê-lo aqui. Obrigado pela chamada no grupo logo hoje cedo, viu, Sidney? O Deusdete, o Águido, enfim, essa turminha que está aqui, que já me cumprimentaram hoje cedinho, né? Faltava 10 para as 9, eles já estavam me cumprimentando aqui, já estavam esperando a videoconferência desde este horário, só para vocês terem uma noção. Ok? Então, é um prazer tê-los aqui e é um prazer, né, ver que vocês fazem questão do treinamento e estão esperando há mais de 40 minutos, né, para que se inicie mesmo. Então, muito obrigado a vocês por isso. Milton, aí do Espírito Santo, sempre presente aqui com a gente também. Nossa grande líder Delma, eu tive o prazer de conhecer, lá de Paraná, muito bom vê-la aqui. Aqui eu acho que é Delvani, né? Não estou conseguindo, mas muito bom dia a você também. O Edson Alves, nosso escritório de São José dos Campos, o Genilson, o Gilberto de Souza, nossa grande Isa, né? Aí de Paraná. Joaquim de Caxias do Sul, o Johnny César, o Márcio aí do Paraguai, eu também já tive um grande prazer de conhecer, uma pessoa que está fazendo um grande trabalho também nesse país. Juntamente, já podemos cumprimentar aqui o Nil, né, também lá do Paraguai, Cidade do Oeste, que está fazendo um grande trabalho também. Nadira aí de Paraná. E a Zenilda de Canoas, por último, né? E os demais que estão entrando, que vão entrar agora mesmo. Olha aí, o Jacinto e o Duzo, lá de Carlos Barbosa, esses dois grandes líderes que também já tive o prazer de conhecer e estar com os mesmos e que estão também fazendo um grande trabalho lá nessa região. Pessoal, vamos lá. Hoje, nós sabemos que em virtude do feriado nós temos um número menor de computadores ligados, mas nós temos vários grupos presentes, né? E eu pedi para o Sidney fazer uma chamada no grupo aí logo hoje cedo, né, para que nós todos possam absorver a informação que vamos passar aqui. São informações importantes. E não só do ponto de vista do treinamento, que faremos na sequência, mas antes do treinamento, né, eu separei um assunto aqui hoje relacionado a radicais livres. Ô Paulo Almeida, você entrou aqui, estou te vendo agora, né, agora que eu subi o cursor. Nosso grande líder lá em Portugal, Paulo Almeida, além de grande líder, um grande amigo. Eu tenho o maior prazer em cumprimentar aqui perante todos vocês. Muito bom dia a você. Aí já é boa tarde, né? O pessoal de Portugal já é boa tarde, já estão almoçando, mas fazem esse esforço para estar aqui com a gente na videoconferência, né? O Paulo, inclusive, ele almoça assistindo a videoconferência, para vocês terem uma noção. Então, muito obrigado a você pela presença e por esse esforço, né, essa dedicação que você sempre teve ao nosso projeto. Pessoal, mas vamos lá. Então, antes de entrarmos no assunto do treinamento, eu queria conversar com vocês um assunto, né, que uma dúvida que pairou ao longo dessa semana e que foi questionado aí perante todos os líderes, né? E nós resolvemos, então, trazer aqui para vocês a explicação, que quando surge uma dúvida, uma polêmica, algo que nós achávamos que de tão corriqueiro que é, de tão normal que é, não precisaria nem de se explicar esse tipo de situação, né? Mas como se levantou uma questão, um líder me ligou, outro líder ligou, se comentou no grupo, então eu resolvi aqui hoje explicar um pouquinho a respeito deste assunto. Como eu já falei, é um assunto corriqueiro, é um assunto que não merecia a atenção que vamos dar, mas em função de toda a situação que foi levantada, eu vou explicar para vocês direitinho, tá? O que aconteceu e está acontecendo. Bom, então todos quando acessaram, né, ao longo da semana e estão acessando ainda o nosso site, o Timol Oficial, ok? Se depararam, quando clicaram em escritório virtual, se depararam com essa informação aqui, olha, ok? Na hora que foram redirecionados para o nosso programa, né, eu chamo o nosso programa, porque o site Timol Oficial, ele redireciona para o Timol System. O Timol System é um programa
nosso, da empresa Timol. É uma programação que foi desenvolvida pela Timol, tá? Pelo TI da Timol, porque a Timol não aluga, exemplo do que muitas empresas de multinível fazem por aí, que alugam programas que vão fazer o gerenciamento de toda a rede. Tá? A grande maioria alugam programas por aí. A Timol não, a Timol desenvolveu o seu programa. Tá? O Timol System é um programa de gerenciamento do multinível de todas as demais operações, né, dentro do ambiente Timol, mas é um programa da Timol, ok? Só que é o seguinte, quando se tem um programa como esse, disponível 24 horas por dia, fazendo todas as operações necessárias, não só de controle, né, mas também de e-commerce e administrativas, como a que nós temos dentro de cada escritório virtual, então o que acontece? Nós precisamos hospedar essa programação. Tá? E essa hospedagem, existem empresas no mundo que fazem esse serviço. A exemplo, nós temos uma gigante de mercado chamada KingHost, tá? Que nós a utilizamos também, que faz a hospedagem de todos os sites. Tá? E eu posso citar aqui, por exemplo, sites como Mercado Livre, que todos nós conhecemos, Hotmail, que todos nós conhecemos, né? Alguns sites de empresas como Magazine Luiza, enfim, todos esses que têm os seus sites aí, que têm os seus negócios online, né? Eles são hospedados por uma empresa que disponibiliza esse trabalho. Ok? Só que o seguinte, essa empresa que disponibiliza esse trabalho de hospedagem dos sites, ela disponibiliza vários serviços, tá, que são inerentes a essas programações. Um dos serviços são os serviços de e-commerce. Todos vocês sabem, nós disponibilizamos para vocês aí a possibilidade da venda de produtos direto do seu escritório virtual. Isso é um e-commerce. Esse e-commerce ele tem um tráfego de informações sigilosas, tráfego de informações de cartões de crédito, de senhas e tudo mais. E toda essa situação, para que seja altamente seguro, precisa de protocolos de segurança, que são melhorados e renovados a cada dia. Tá? Só que quando vai se fazer uma manutenção mais profunda, vai se melhorar muito esses protocolos, então existe a situação que está acontecendo. Como é uma manutenção maior, tá? Há essa informação aí, olha. Okay? É justamente o que está acontecendo hoje dentro da empresa que faz a hospedagem do site Timol. Está havendo, então, tá, uma melhoria nos sistemas de protocolos de segurança. Ou seja, é um benefício que nós teremos. Tá? Um benefício que será estendido aí para todas as empresas que utilizam, né, a mesma empresa que hospeda o nosso Timol System. E toda uma situação como essa, ela não se faz da noite para o dia, se demora alguns dias. Então é por isso que está aparecendo essa informação aí. Só que vocês vão ver, olha, a última frase que nós temos aí, olha, continuar nesta página. Se você clica nessa página, automaticamente você já é redirecionado. Por quê? Porque o trabalho de hospedagem, tá? Ele continua da mesma forma, o site continua hospedado lá do mesmo jeito e oferecendo para nós todo o trabalho que nós precisamos fazer. Ou seja, o Timol System está disponível do mesmo jeito. A empresa que faz a hospedagem é que está fazendo essa atualização dos protocolos de segurança e, logicamente, ela dá essa informação aí. Ok? Então é o seguinte, o timol.com.br está bonitinho, tá? O Timol System também, que é o programa da empresa, está lá bonitinho, hospedado, com toda a segurança necessária, ok? Está aqui, olha, o nosso site, né? Timol Oficial. Vocês entram nele normalmente, tá? A partir do momento que se clica no escritório virtual, vai ser redirecionado. Ou se você entrar direto pelo Timol System, você já vai estar dentro também do programa Timol, o programa de controle Timol. Então é o seguinte, não se precisa criar nenhum tipo de especulação desnecessária ou maldosa, tá? E não se precisa
ter nenhum tipo de preocupação também. Tá? Tanto, a situação era tão assim, irrelevante, posso colocar dessa forma, que nós nem nos sentimos na necessidade de explicar essa situação. A manutenção que está sendo feita lá, que logo, logo acaba, tá? Teremos uma situação de segurança atualizada, melhorada, o que é uma grande vantagem para todos nós, tá ok? E continuaremos fazendo o nosso trabalho normalmente, o que todos nós precisamos aí realmente é evoluir, né? Dentro do plano de carreira da empresa, fazer aí como a Isa, fazer como a Neiva, né, que estão chegando aí no duplo rubi, já chegaram, vão chegar a esmeralda, vão chegar a diamante. É isso que nós precisamos fazer. Essa situação administrativa, vocês podem deixar que a Timol tenha aqui um quadro de funcionários muito eficientes, técnicos que conhecem muito bem deste assunto, estão sabendo o que está acontecendo, viu, Nil? Não precisa ter esse tipo de preocupação aí, tá? Você pode ficar sossegado que nós temos pessoas aqui altamente qualificadas e que estão cuidando deste assunto a todo momento, tá? Cuidando deste assunto e a todo momento tendo cuidado de manter todo o sistema disponível para vocês, tá? Não se preocupe com isso, fique tranquilo, que nós queremos que a preocupação de vocês é que vocês evoluam no plano de carreira, tá? Do ponto de vista da idoneidade da empresa, nós estamos aqui falando de uma empresa há 14 anos no ar, uma empresa que nunca atrasou os seus bônus, nunca, em toda a história da Timon, nunca houve um atraso de bônus, muito pelo contrário, uma semana como essa, que temos o feriado na sexta-feira, os bônus são pagos na quinta-feira. Todo o sistema de premiação sempre aconteceu, né, e foram entregues religiosamente nas datas que foram comprometidas, dentro do comprometimento que a empresa tem no seu plano de marketing, no seu estatuto interno, tá? Então, não há nenhum tipo de preocupação, porque a empresa nunca deixou de honrar todos os seus compromissos para com os seus afiliados, tá? Pessoal, mas o seguinte, essa informação, eu vou aproveitar essa informação inerente ao site para mostrar para vocês uma outra fonte de consulta que talvez vocês não conheçam, tá? Ainda. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Este site, estão vendo aí? Timol Group. Só você digitar timolgroup.com.br, você já vai cair neste site. Este site ele tem outras divisões do Grupo Timol, tá? Se vocês quiserem, por exemplo, informações mais profundas a respeito da área rural, vocês terão aí, vocês podem ver que tem uma aba só para a área rural e informações que estamos alimentando também constantemente. Sempre que há um estudo novo, né, que há um resultado a campo diferente, nós trazemos aí para dentro deste site. Temos uma outra divisão que está trabalhando a todo vapor, que é a divisão de condomínios, tá? Nós já temos equipes aí trabalhando nessa área, uma área um pouco diferente. E estamos com um trabalho muito grande nessa área. Para vocês terem noção, estamos com um grande parceiro aí agora, que tem mais de 240 administradoras de condomínios espalhadas pelo Brasil, tá? Então, nós teremos aí um trabalho gigante dentro dessa área e temos uma divisão específica, né? Uma coordenação específica trabalhando esta divisão, tá? E aqui nós temos, olha, vídeos e matérias, download, tem um trabalho que está sendo iniciado em resorts, hotéis e spas, tá? Já temos aí uma divisão cuidando desse trabalho também. E temos aqui presente outras empresas que fazem parte aí do Grupo Timol, áreas de atuação do Carlos, tá? Áreas que ele gosta, que ele sempre trabalhou com isso. Então, vocês estão vendo aí, olha, o Shopping Senepol. Então, faz parte de uma divisão de genética de gado, né? Transferência de embriões, melhoramento genético. É uma empresa também do Grupo Timol. Então, para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento de tudo que a Timol
tem feito, né, de tudo que ela tem trabalhado, em todas as áreas que ela tem trabalhado, em todas as áreas que ela tem atuado, tendo o seu desempenho, tá? E tendo o seu resultado, logicamente. Então, não é só a divisão do marketing multinível que nós trabalhamos, o produto ele é inerente também a outras áreas, e tem também essas outras áreas específicas aí, né, dentro do ambiente rural, que o Carlos sempre trabalhou, e tem as empresas dele aí voltadas para esse segmento. Um pouquinho dessa história está aí dentro desse site Timol Group. Tá? Então, fiz questão de trazer também aqui para vocês conhecerem, para que vocês possam navegar, para que vocês possam obter mais informações. Às vezes eu recebo muitos e-mails aqui a respeito da área rural, a respeito da área de condomínios, e foi para isso, então, que nós criamos essas divisões, para que cada uma possa responder aí, né, pela necessidade inerente a cada uma dessas áreas. Ok? Estamos com um trabalho também nessa área dos hotéis, tá? Tem se demonstrado um grande mercado. Então, para vocês verem que a Timol, ela tem realmente um trabalho muito maior do que somente o multinível. Tá? E oferece muitas oportunidades em várias frentes de trabalho. Ok? Então, a todos vocês que estavam buscando, né, comigo, através de e-mail, informações a respeito da área rural, informações a respeito de condomínio, dê uma navegadinha nesse site também de vez em quando, que sempre nós estaremos colocando novas informações a respeito desses trabalhos neste site. Tá? Então, fica aí mais essa dica, fica aí mais esse... o Carlos está aqui, ele está nos falando aí. Muitas áreas dependem de projetos específicos com uma complexidade maior que o osciloscopio doméstico, exatamente. Então, como são trabalhos específicos, né, principalmente a área do rural, para vocês terem uma noção, a área do rural ela exige, né, cálculo de área, cálculo de tamanhos de tanques, de represas, tá? Tamanho de vazão, tá? Vazão de projetos de irrigação. Então, são situações que têm uma tecnicidade específica, tá? Bem específica. Para isso, então, nós temos aqui profissionais capacitados nessa área para dar as respostas necessárias, desenvolver os projetos que são também necessários. Não se faz uma venda de rural sem um projeto específico, né? E, logicamente, deixar o consumidor desse produto altamente satisfeito. Então, foi para isso que foram criadas essas divisões, né, específicas aí, para cuidar dessa tecnicidade que há em cada área específica como essa. A questão dos condomínios também exige um trabalho diferenciado e para isso criamos, né, essas divisões com profissionais específicos para a área. Perfeito? Então fica aí mais essas informações, tá? Eu espero que toda essa questão inerente a essa especulação que houve aí, né, pela manutenção que está sendo feita pela empresa que hospeda o nosso programa, o nosso Timol System, né, nessa melhoria do protocolo de segurança que está sendo feita, eu espero que tenha sido dissipada. Tá legal? Mas vamos lá, vamos usar aqui, nós sabemos que no sábado nós conversamos a respeito de produto, nós temos um treinamento específico de produto, nós queremos sempre melhorar aí, né, a informação que levamos ao nosso consumidor, porque uma vez que ele entenda o que o nosso produto faz, o benefício que esse produto vai levar para ele e sua família, né, e ele entenda de forma clara, ele entenda que realmente é necessário, né? Não se trata, conforme o Carlos sempre coloca aí nas palestras que ele faz, não se trata de uma garrafada, né? Mas se trata de um produto que tem uma finalidade específica, que tem embasamento científico
e que tem uma explicação lógica, tá, do porquê que acontece. Então, quando nós levamos essa informação de forma clara, de forma transparente, com o embasamento que ela tem, e o nosso consumidor final entende, o que ele faz? Ele compra, porque ele enxerga a necessidade. Então, aí, é uma situação que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos atender a necessidade do nosso cliente. E nós só vamos atender essa necessidade se nós soubermos explicar muito bem o nosso produto e, logicamente, os benefícios que esse produto traz. Então, eu separei aqui uma matéria hoje, que é a continuidade do treinamento que eu já fiz com vocês a respeito da água ideal. Mas dentro da questão da água ideal, essa água que produz, né, um redox altamente negativo, um produto que faz com que essa água tenha um redox altamente negativo, então nós precisamos entender o que é isso, tá? E como essa situação consegue, então, combater os radicais livres. Ok? Mas aí surge a questão. O que é o radical livre? O que ele faz? Qual é o risco do radical livre? Nós sempre falamos, né, no radical livre, mas nem sempre esse assunto ele é abordado com a profundidade que ele exige. Então eu separei essa informação hoje, nós vamos falar hoje especificamente a respeito de radical livre. Vamos conhecer melhor o radical livre. Porque uma vez que nós conseguimos absorver essa informação e explicarmos melhor isso para o nosso cliente, e ele entender que o excesso de radical livre precisa ser combatido, e é isso que nós fazemos, tá? Precisa ser neutralizado, aí ele compra o produto. Ok? Então é este assunto que eu vou tratar aqui hoje com vocês. Tá? Mas para entendermos melhor essa questão do radical livre, vamos ver aqui um rápido vídeo do Dr. Drauzio Varela, que nos fala um pouquinho a respeito deste assunto. Tá? Então vamos lá. São 2 minutinhos só. E uma vez que assistirmos esse vídeo, estaremos com a mente mais preparada para absorver essa informação que eu vou passar para vocês. Quanto mais come, menos vive o animal. Qualquer animal, inclusive o homem. Respeitados os limites da desnutrição, a expectativa máxima de vida é inversamente proporcional ao número de calorias ingeridas. Quer dizer, coma menos, viva mais. Por que isso acontece? Cada célula tem sua central energética, as mitocôndrias. A função da mitocôndria é transformar o que comemos na energia que o corpo necessita para funcionar. Nesse processo, há a liberação de átomos de oxigênio chamados radicais livres. Os radicais livres são oxidantes e, aos poucos, enfraquecem as mitocôndrias. Quando comemos demais, fazemos as mitocôndrias trabalhar a todo vapor e a liberar mais radicais livres que irão destruí-las lentamente. Com isso, cai a produção de energia dentro das células. É o envelhecimento. Desde o nascimento, trocamos todos os ossos do nosso rosto a cada 2 anos. Aos 70 anos, nossa face é a 35ª cópia da que tínhamos ao nascer. A cada cópia, as imperfeições se tornam mais aparentes. É por isso que parecemos tão diferentes quando estamos mais velhos. Outra causa de envelhecimento está no ar que respiramos. Sem oxigênio não podemos sobreviver, mas ele nos corrói lentamente. Ok, pessoal. Então vocês viram aí um breve relato do Dr. Drauzio Varela nos explicando, né, como que os radicais livres são produzidos. E vocês viram que eles estão diretamente ligados à alimentação? Nos alimentamos, a mitocôndria transforma o alimento em energia e se produz ali radicais livres. Tá?
Mas aí vem um problema, e vocês viram a causa, né, ao que nos leva o radical livre, que é algo que nós sempre mostramos, né? Envelhecimento precoce. Ele deixou isso muito claro nesse breve vídeo que nós vimos. Mas aí é o seguinte, vamos entender direitinho tudo que está envolvido quando falamos em radical livre. A explicação foi simples, e eu fiz questão de colocar essa explicação simples para vocês entenderem o problema. Alimentamos, mitocôndria produz energia, produz radical livre. Só que aí vem um problema, tá? Nós sempre falamos também, sempre nos alertamos para essa situação nas palestras e os treinamentos que fazemos. Como que está a alimentação? Não é mesmo? O que estamos jogando para dentro do nosso organismo atualmente? Ok? Então, conforme eu sempre falo, a alimentação ela está altamente diferenciada. Tudo que nós consumimos hoje tem um pouco de conservante, não é? Tem um corante, e os antes estão presentes em praticamente toda a alimentação que estamos ingerindo hoje. Se você compra alguma coisa congelada, pode ter certeza que vem algum tipo de conservante ali. Se você pega um enlatado, vem algum tipo de conservante também. E aí o que acontece? Você joga esse alimento para dentro do seu organismo, a célula não entende o que é. Porque é o seguinte, o radical livre, nós sempre mostramos também, ele é produzido pelo nosso organismo para combater algumas situações. Então, se precisamos de uma cicatrização, se produz radical livre para que possa, né, promover aquela cicatrização. Se precisamos, né, vamos falar aqui a morte programada das células, a apoptose, que acontece aí todos os dias. Precisa também aí do radical livre. Tá legal? Então, diversas situações se faz necessária a produção do radical livre. Outra situação interessante, um vírus é uma bactéria. Precisamos produzir radical livre para combater aquele vírus, aquela bactéria. Ok? Mas aí vamos voltar nos alimentos diferenciados que falamos. Né? Entrou ali um alimento cheio de um elemento estranho, que o organismo não reconhece, que é o conservante, o corante, os antes todos que nós sabemos que está presente aí. Aí o que vai acontecer? Como o organismo não reconhece, porque é um alimento que o organismo não está acostumado, e não deveria realmente estar acostumado, né? Esse alimento, entre aspas, aí o organismo ele enxerga como sendo um elemento estranho. Ele enxerga, por exemplo, como se fosse um vírus, ou uma bactéria, ou qualquer outro elemento altamente estranho que precisa ser combatido. E aí, para promover esse combate, o que ele faz? Autoriza a produção de radical livre. E com isso, acontece o que nós sempre falamos. O nível de radicais livres fica em excesso no nosso organismo. Vai nos levar àquele quadro que o Dr. Drauzio Varela nos mostrou no seu curto vídeo ali. Envelhecimento precoce, entre outros problemas que poderão acontecer. Então, hoje, o nosso mundo moderno, ele nos leva a esta situação, infelizmente, porque toda alimentação que está disponível, ela tem um determinado tipo de conservante, determinado tipo de corante, ela tem um elemento estranho. E é o que a Valdereza está nos falando aí, olha, medicamentos também são elementos estranhos do organismo realmente. E, novamente, a autorização para o organismo fabricar aí radicais livres que ficarão em excesso, e uma vez que ficam em excesso, nos trarão algum tipo de prejuízo do ponto de vista de saúde. Um deles que nós vimos aí no vídeo, né? Envelhecimento precoce, que é algo que nenhum de nós quer. Nós não queremos tal situação. Então, tudo que eu vou explicar aqui hoje para vocês, nessa matéria, essa matéria, inclusive, ela foi tirada, tá, de dentro da área médica da Unimed. Tá? Tudo que eu vou passar nos slides aqui para vocês foi desenvolvido pela área médica da Unimed. Tá, ok? Mas, em resumo, é isso que acontece.
E essa situação que eu mencionei para vocês aqui, que eu narrei para vocês aqui agora, todos nós estamos sujeitos a ela. As pessoas aí fora que não têm essa informação, que não sabem o que é o radical livre, não sabem que ele em excesso pode trazer todos os prejuízos que nós sempre comentamos aqui, tá? Elas estão reféns de uma situação. E nós temos a solução para esta situação que as pessoas se encontram. Por quê? Porque o nosso produto reduz o excesso de radicais livres diariamente. O trabalho que ele faz na água, né, a dissociação das moléculas, e deixando disponível a hidroxila, e deixando disponível o mais importante para o combate do radical livre, tá? Que é o íon positivo. Nós temos aí nas águas com redox negativo a doação de elétrons que conseguirá fazer com que o radical livre seja reduzido. As águas com redox negativo são difíceis, só que nós temos um produto que consegue transformar qualquer água em uma água com redox altamente negativo. Uma água que vai doar o elétron necessário para que haja a redução diária do radical livre no organismo de cada um. Então, é essa maravilha que nós temos na mão, é essa maravilha que nós precisamos saber explicar melhor para as pessoas, porque elas não sabem que estão reféns de uma situação, de um perigo constante, em função do que o modo de vida entrega para elas diariamente nessa condição de alimento, né? Chamamos de alimento, se faz necessário, mas infelizmente ele está altamente comprometido dentro dessa situação de conservantes, né, e demais situações inerentes que nós sabemos que existem nesses alimentos. Ok? Mas nós temos a solução. É isso que nós precisamos nos conscientizar. Temos a solução simples, fácil de ser utilizado, pode ser utilizado a qualquer momento. Hoje, inclusive, né, você pode utilizar não só dentro do ambiente da sua casa, mas através do Silosimol Mini, Top H+, Mini, você pode transportar para qualquer lugar dentro de uma esquise. Você pode ter no seu escritório, você pode ter lá no seu sítio, você pode ter na praia, em qualquer lugar. Ok? Em qualquer lugar. Então, nós temos a solução disponível da melhor forma possível. Mas, o seguinte, quando o Carlos fala que a missão dele é atingir todos os lados do Brasil e do mundo, essa missão está muito longe ainda de ser cumprida. Nós fizemos muito pouco ainda. Tem muito a ser feito ainda. Silosimol doméstico, mini silosimol precisa chegar em todas as residências e partes, tá? E pelo comportamento natural que esse produto tem. Esse comportamento natural, essa doação de elétrons que ele consegue fazer dessa forma reduzida radical livre, tem o poder de prevenir mais de 140 tipos de doenças. Tem o poder de reverter quadros que já estão em evolução. Tem o poder de prevenir a osteoporose, comprovado já cientificamente. Então, é essa maravilha que nós temos. E que as pessoas aí fora não sabem, né? Não sabem que é necessário, não sabem o que o radical livre é e o que é necessário ser feito para reduzi-lo, e não sabem o tipo de prejuízo que tanto ele como a sua família pode ter em função dessa situação. Então, por isso que hoje eu trouxe aqui essa matéria, já expliquei para vocês o que faz, mas agora eu vou passar aqui para vocês, então, a teoria, tá? Que foi retirado lá desse ambiente médico da Unimed. Ok? Então, vamos lá. Então, o que são radicais livres? São moléculas instáveis, conforme nós sempre falamos, né, nos nossos treinamentos, e que apresentam um elétron que tende a se associar de maneira rápida a outras moléculas de carga positiva, com as quais pode reagir ou oxidar. Lembra o nosso desenho?
radical livre O duplamente negativo, ele é dessa forma. E aí, ele sendo duplamente negativo, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma molécula de carga positiva para que ele possa reagir e se associar. Ele vai onde procurar essa molécula? Ele vai nas células. Ele não entende, ele está em excesso, tá? E ele foi startado ali para resolver uma situação ou outra, né? Aquela situação que eu falei para vocês ali. Um vírus, uma bactéria, enfim, ele foi produzido em excesso porque ele achou que ele deveria fazer algo bom. Mas ele não acha o que ele vai fazer, ele fica instável. O que ele faz? Ele vai numa célula, aí ele consegue se estabilizar, mas infelizmente ele inicia esse processo de oxidação. Ele reage com a célula e inicia esse processo de oxidação, que aí sim vem prejuízo. Entenderam? É isso que acontece. E esse prejuízo precisa ser combatido antes que essa situação aconteça. Então, olha lá, são produzidos pelas células durante o processo de queima do oxigênio, utilizado para converter os nutrientes dos alimentos absorvidos em energia. Todos vocês já viram as reuniões que eu sempre fiz, eu sempre falei isso aqui, olha. Sempre. Toda reunião de negócios que eu faço, né? Eu sempre usei esse mesmo termo aqui. Ok? Então, na queima do alimento, para produzir energia, né? Converter o nutriente aí dos alimentos em energia, se produz o radical livre. É isso que acontece. Mas vamos lá. Olha o prejuízo. Os radicais livres podem danificar células sadias do nosso corpo. Entretanto, nosso organismo possui enzimas protetoras que reparam 99% dos danos causados pela oxidação. Ou seja, nosso organismo consegue controlar o nível desses radicais livres produzidos através do nosso metabolismo. Então, em níveis aceitáveis, o organismo vai controlar. O problema é que nós temos aí, no mundo moderno, nos oferecendo toda a sorte, né, de alimentos que farão com que o nosso organismo produza a todo momento radicais livres em excesso. Todo momento nós teremos aí um tipo de alimento, um tipo de líquido, né? Principalmente podemos falar dos refrigerantes, que farão com que o nosso organismo venha a produzir os radicais livres em excesso. E aí, simplesmente, o organismo não dá conta. Ele não dá conta, tá? De essas enzimas aqui protetoras de reparar o dano. Por quê? Porque ficou em excesso. Em situações normais, ele conseguiria. Mas como ficou em excesso, ele não vai dar conta. Pelo que o Paulo acabou de nos falar aí, olha, alimentos industriais são ácidos. Ok? E são mesmo. Todo alimento industrial hoje é ácido. Nós temos aí hoje na farinha branca, né, farinha de trigo, que deveria ser algo bom, mas ela é industrializada de tal forma, mas de tal forma que ela se torna ácida. Só para vocês terem uma noção. E a farinha branca está presente hoje na grande maioria dos alimentos que estamos ingerindo. Tudo é da farinha. O macarrão ou pãozinho que estamos ingerindo, nós temos a presença da farinha branca. Então estamos, conforme eu falei no início aqui, reféns de uma situação. Reféns. Ok? E a maioria esmagadora das pessoas aí fora não tem esse conhecimento que o Paulo Almeida está nos passando aqui. E que nós temos também, que nós já absorvemos. Não tem. Eles não sabem disso. Eles estão reféns mesmo da situação. Então, eles precisam receber uma explicação como essa que nós estamos passando aqui, que vocês já sabem falar. Eles precisam. Eles estão avidamente buscando uma solução para os seus problemas. E não sabem que a solução pode ser simples. Não sabem. Tá? Então, como nós não conseguimos viver fora desse mundo moderno, com esse alimento industrializado que eles nos entregam, nós precisamos de um silocimol.
porque o silosimol vai fornecer, então, esse íon positivo, né? Vai doar aí esse elétron positivo necessário para a redução do radical livre. O silosimol é o único produto que consegue fazer isso, viu, pessoal? Nada mais consegue fazer isso. Tá? Associar a água e fornecer este elétron necessário. E olha só, olha que tratamento lindo, né? Não precisa tomar nenhuma injeção, não precisa tomar nenhum medicamento com efeito colateral, conforme a Valderez nos falou aqui. É água, do mesmo jeito. Só que é uma água que foi modificada pelo magnetismo do silosimol e oferece esse íon positivo. Tá? Doa esse íon positivo que o radical livre precisa para se neutralizar. Simples assim, natural, 100% natural, 100% natural. E traz um benefício gigante. Mas gigante mesmo. Se todos tivessem noção do tamanho do benefício que é tomar esses 2 litros de água magnetizada por dia, tá? Se todos tivessem essa consciência, aí nós realmente teríamos o cumprimento total da nossa missão. E é onde entra o nosso trabalho, né? É onde entra o empenho, né? No nosso trabalho. Reconhecer que as pessoas aí fora estão precisando avidamente dessa informação. Então está aí, olha. Radical livre nada mais é do que esse átomo isolado de oxigênio, conforme vocês viram o Dr. Drauzio Varela falando no vídeo, né? Conforme vocês viram o comentário aqui do corpo médico da Unimed nos falando também. Então nós sempre mostramos este slide, mostrando que o radical livre é esse átomo isolado e ele realmente, quando ele se neutraliza dentro de uma célula, ele inicia um processo corrosivo, tá? E ele estando em excesso, ele vai buscar uma célula, vai se instalar lá e vai iniciar esse processo corrosivo. E essa célula, olha que interessante, ela pode ser a célula do seu coração, dos rins, pulmão, pâncreas, fígado, pele, sangue, ossos. Qualquer célula está suscetível a um ataque do radical livre em excesso. Qualquer uma. Aí se inicia um processo de oxidação que vai, logicamente, se transformar em uma doença. Tá? Ok, pessoal? Então, olha, esse comentário do Sidney aí é muito pertinente. Olha, nós temos uma usina de saúde. Gostei da colocação do Sidney. É isso que nós temos mesmo, uma usina de saúde. Parabéns pela colocação, perfeita. Tá? E é uma usina de saúde por quê? Porque nós estamos aí criando uma proteção ao nosso organismo a mais de 140 tipos de doenças. Estamos revertendo, a partir do momento que nós retiramos o excesso de radical livre de algum órgão, nós estamos revertendo esse quadro. Nós já vimos aí pessoas com diabetes a 600 e que reduziu a diabetes para níveis, né, de controle, porque retirou o excesso do radical livre, retirou o agente oxidante que estava lá dentro do seu pâncreas. Olha, nós sempre mostramos esse slide aqui. Esse slide ele é animado. Quem se lembra, quem é mais antigo aqui, se lembra muito bem desse slide nas apresentações que tínhamos. Esse slide ele mostra aqui, do lado esquerdo, o radical livre corroendo a membrana da célula. Tá? Ele pega uma célula que está ali em um estado de acidez, está com a proteção baixa, do lado de cá, do lado direito, nós vemos a membrana celular, a proteção da membrana celular. Mas do lado esquerdo ela não tem essa proteção. Por quê? Porque ela está em acidose. Ela está em uma situação de acidez ali no momento. E aí ela perde, né, baixa a proteção dela. E aí é um ambiente altamente propício para o radical livre vir e comer aqui a membrana celular, penetrar e iniciar ali o processo de corrosão, de oxidação. Aí eu estou mostrando esses slides para nos lembrarmos, né? Eu já resgatei o mesmo aqui, vou deixá-lo arquivado para que possamos voltar a usá-lo nas apresentações, dado aí a importância desse slide. Desculpa, pessoal, eu estou com uma gripe que me cura ainda, né? Estou brigando com ela aqui, mas estou tossindo um pouquinho ainda. Mas
a estou combatendo aqui com bastante água magnetizada constantemente. Está aí, olha. Esse slide aí nos mostrando, né, os efeitos positivos e os efeitos negativos do radical livre. Que estou usando exatamente essa receita, viu, Paulo? E limão também. Água magnetizada, o mel e o limão puro, né? Pela manhã. Exatamente essa receita. E o resultado é fantástico. Então, estamos aí, olha. Os resultados positivos. E para isso é que o nosso organismo produz radicais livres. Então, como eu falei no início, ele produz para promover a imunização, a cicatrização, a coagulação, a apoptose, entre outras situações, para combater um vírus, uma bactéria, para tudo isso ele está produzindo radicais livres. É uma necessidade do nosso organismo. Agora, quando entra esses alimentos diferenciados, a gordura, que vocês vão ver aí, o corante, o conservante, ele começa a produzir em excesso. Produzindo em excesso, nós temos o efeito negativo. Envelhecimento precoce, vocês viram no vídeo do Drauzio Varela aí, do Dr. Drauzio Varela. Mutação do DNA que pode nos levar ao câncer. Pode nos levar ao câncer. Ajudaria muito, viu, Elton? Só para você ter uma noção. O meu pai passou por um processo quimioterápico. O câncer que ele teve na próstata, depois evoluiu para a medula. Já tinha destruído aí 3 vértebras da medula dele. E ele entrou num processo quimioterápico que foi longo, muito longo. E ao longo desse período, ele foi o único paciente que engordou 6 quilos. Sempre acontece o inverso, né? As pessoas emagrecem. Mas como ele estava ingerindo água tratada magneticamente, e era o único, né, paciente que ingeria água tratada magneticamente, ele ganhou peso. E a coisa foi tão interessante que o oncologista dele me chamou para entender o que estávamos fazendo de diferente com ele. A única situação que foi identificada como sendo diferente foi a água tratada magneticamente. Então, para você ver o tanto que é necessário, né? O Carlos está falando aí, o tanto que aumenta a resistência do organismo, tanto que ele ganhou peso durante esse processo. Tá? Então, é altamente interessante. Mas vamos lá. Olha aí, ó, mutação no DNA, conforme estávamos falando, que pode nos levar a um quadro de câncer, né? A destruição das membranas lipídicas, que é a nossa reserva de gordura, que a célula tem ali, essa reserva. E, conforme eu já falei, 140 patologias são atribuídas ao excesso de radicais livres. Então, novamente, as pessoas aí fora precisam dessa informação. Quando elas entendem isso, quando elas entendem a proteção que elas vão trazer para si próprias, o que elas fazem? Elas compram o nosso produto. Elas enxergam a necessidade. Então, nós não devemos levar o produto só em pessoas que já estão com quadros de doença avançado, não. Nós temos aqui hoje, olha, eu falo, só por isso, nosso produto já é campeão. Nós temos hoje a solução para a osteoporose. É uma situação inerente a todos nós. Todas as pessoas que vão evoluindo na idade, a tendência é evoluir também para um quadro de osteoporose. E nós temos a solução. A água tratada magneticamente aumenta a resistência, a densidade e o conteúdo mineral ósseo, mais de 50%. Então, só por isso nós já temos um produto fantástico. Não precisa de mais nada. Mas, além disso, ele ainda promove essa proteção a 140 doenças diferentes. Ok? Ele promove a reversão dos quadros, que já estão instalados, e reduz diariamente o radical livre. As mulheres ficarão mais bonitas por mais tempo. Nós homens também ficaremos. Quem não quer isso? Quem não quer estar com uma idade avançada, mas com aparência de 10, 15 anos a menos? Os cabelos ficando grisalhos com um tempo bem superior ao que deveria. Tudo isso é possível quando fazemos a ingestão da água tratada magneticamente. Só que precisamos falar mais. Precisamos explicar mais. E precisamos explicar mais
e de forma correta, para que as pessoas possam enxergar a necessidade do nosso produto. E é para isso que eu estou trazendo aqui essas matérias que eu comecei, né? A questão da água ideal, e estou trazendo para vocês essas informações mais profundas aqui, para que possamos enriquecer a informação que levamos, então, ao nosso cliente. Então, está aí, olha, finalizando, fontes de radicais livres. Eu já até passei do tempo aqui, mas me dei mais 5 minutos que eu vou finalizar rapidamente aqui. Deixa eu ver o que o Paulo Carlos colocou aqui. Precisamos da decisão magnética do Paulo em levar para todos o mais rápido possível. Com certeza, Paulo. Com certeza, Carlos. Com certeza. Apoiado. Vamos lá. Fonte de radicais livres. Poluição ambiental, raio-x e radiação ultravioleta, que está aí. Raio-x e a radiação ultravioleta estão entrando a todo momento. Camada de ozônio, nós já sabemos em que situação que ela está, não é? Cigarro, álcool. Então é aquele detalhe. Às vezes a pessoa começa a fazer uso da água tratada magneticamente para reverter algum quadro, mas algumas situações que precisariam ser colocadas de lado, elas não são colocadas. Estamos vendo 2 aqui que deveria, né, receber uma atenção e ser colocada de lado durante o tratamento. O cigarro e o álcool, né, em excesso. Então, às vezes, eu não alcancei resultado. Mas por quê? Uma vez me reclamaram, né, de uma situação que não estava alcançando resultado, fui fazer uma investigação, a pessoa tomava 2 PETs de 2 litros de Coca-Cola por dia. São 4 litros, para vocês terem uma noção, por dia. Nada vai conseguir dar resultado num organismo como esse, nada. Então aí entra o nosso atendimento padrão. Tá? Não sei quem citou, acho que foi o Carlos que citou, entra o nosso atendimento padrão. Estamos fazendo o acompanhamento? O acompanhamento envolve isso. Envolve enxergarmos o que o nosso, né, cliente está fazendo. Okay? Se está bebendo água corretamente, mas se ele também está tendo algum hábito errado durante o período de tratamento. Olha aí, ó, resíduos de pesticidas, substâncias presentes em alimentos, conforme nós já falamos, né, os aditivos químicos, os hormônios, entre outros, o estresse. Aí, tudo isso são situações que promovem aí, né, o aumento da produção de radicais livres. Os radicais livres podem prejudicar nossa saúde? Em níveis considerados normais, os radicais livres não são prejudiciais à saúde. Em excesso, é o que sempre falamos. Pessoal, essa matéria foi tirada de dentro do ambiente médico da Unimed, como vocês estão vendo. Falam o mesmo que nós falamos. Olha aí, em excesso, essas moléculas podem ser tóxicas ao nosso organismo. E olha os problemas. Enfraquecimento do sistema imunológico, como nós sempre falamos, envelhecimento precoce, artrite, arteriosclerose, catarata, entre outros. Todos esses problemas vão acontecer, ok? Se o radical livre estiver em excesso. A solução está onde? Na sua mão, no seu armário, ok? Nos escritórios da Timol, está lá o Silosimol, que é a solução para esse problema. Só precisamos levar para o cliente, só isso. Aplicar o atendimento padrão, né? Levar para o nosso cliente. O que fazer para evitar que nosso organismo acumule radicais livres? Então, olha aí, os antioxidantes são moléculas com carga positiva, que combinam com os radicais livres, tornando-os inofensivos. Uma alimentação rica em vegetais é a melhor opção para proteger contra os radicais livres, diminuindo assim o risco de várias doenças e evitando o envelhecimento precoce. Então, não vamos, né? É o que eu falei antes. A água tratada magneticamente vai fazer todo o seu trabalho, fornecendo o íon positivo necessário. Mas vamos ajudar, vamos fazer um regime alimentar necessário durante o treinamento, durante o tratamento, rica em vegetais. Dessa forma, nós estamos dando condições para que o nosso organismo se recupere mais rápido. É aquela situação, se estamos combatendo uma doença, vamos tomar um antibiótico por um período de tempo. Então, vamos ter a mesma consciência. Se iniciamos um tratamento com água tratada magneticamente, vamos apoiar
com uma dieta correta, uma dieta rica em vegetais, conforme está falando, por um período de tempo, até que se combata, né, o mal, até que se reduza realmente dentro da necessidade necessária do organismo. Os antioxidantes reduzem a concentração de radicais livres. Seu papel é modulador, moderador e não bloqueador. Ou seja, a mera ingestão de vitaminas não evita completamente a ocorrência de doenças causadas pelos radicais livres. Algumas pessoas acham que um complexo alimentar vitamínico, né, vai conseguir resolver. Está aí, olha, tirado de dentro do ambiente médico da Unimed. Não vai. Precisamos da água tratada magneticamente. Ok? Principais substâncias antioxidantes. Então, a vitamina C, eu já mostrei isso aqui antes, em outros treinamentos. Mas olha aí, as frutas cítricas e vegetais verdes escuros, laranja, limão, acerola, morango, brócolis, tomate, entre outros. Vitamina E, presente principalmente no germe de trigo, né? Mas também no óleo de soja, arroz, nozes, vegetais folhosos e legumes. Vitamina A, cenoura, abóbora, brócolis e melão. O zinco, né, presente nas carnes, peixes, aves e leite. O selênio, presente no fígado e ave. O licopeno, presente aí no tomate. Então, vamos enriquecer a nossa alimentação com estes alimentos que fazem bem, que ajudam. Ok? Então, água tratada magneticamente, que está fornecendo o íon positivo necessário, fornecendo, né, os hidróxidos alcalinos, que vão ajudar ali no nosso pH sanguíneo, mas, ao mesmo tempo, uma alimentação adequada, que vai fazer com que nós tenhamos um resultado mais eficiente em um período de tempo mais curto. E acabamos, pessoal. Tá? Desculpa, eu passei uns 8 minutinhos, eu me empolguei aqui, né? Esse assunto é muito gostoso de falar, eu gosto muito desse assunto, eu me empolguei um pouquinho. Nós tivemos também a primeira parte aí que tomou um pouco do nosso tempo, mas eu acredito que foi uma matéria altamente pertinente, uma matéria que precisamos conhecer mais, né? Sempre, por isso que eu estarei sempre repetindo esses módulos que eu estou iniciando aqui. Então, quem não conseguiu estar presente hoje, estará presente em outra videoconferência, estaremos repetindo esses módulos que iniciamos com a água ideal. E a água ideal é isso, a água que fornece o íon positivo necessário para reduzir o radical livre, conforme vocês viram. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Excelente final de semana para vocês, né? Vamos aí aproveitar o final de semana para levar essa informação. Às vezes vamos aí para o rancho de uma pessoa, uma casa de praia de alguém, uma casa de veraneio de alguém, e teremos uma excelente oportunidade para levar essa informação, levar o nosso produto, levar um benefício para essa família. Então vamos aproveitar essa oportunidade, ok? Pessoal, segunda-feira estaremos eu e o Sidney lá em Altamira, tá? Com toda a equipe que está fazendo um grande trabalho. Estaremos levando o projeto à coordenação para essa equipe, que já está fazendo muito bem, mas que com certeza fará melhor com o nosso trabalho. Então, Sidney, te encontro lá em Altamira logo mais à noite, na segunda-feira, né? E tenho certeza que faremos um grande trabalho com todos lá. E aqueles que estiverem presentes de Altamira aqui, antecipadamente agradeço pela recepção que teremos lá. Muito obrigado, pessoal. Excelente final de semana para todos.